Filmes que Zoely tinha visto e Gael nunca ouviu falar. Videogames que Clara achava mágica de verdade, até entender que não era. Músicas que ninguém mais lembrava a letra inteira, só o pedaço do refrão. Tecnologias que soavam, para os mais velhos do grupo, como ficção científica. Peraí, Clara ergueu a mão, interrompendo Zoely no meio de uma explicação sobre algo chamado streaming. Você tá me dizendo que em 2025, vocês assistem filmes sem precisar de fita, sem precisar de DVD, sem nada físico? Só aperta um botão e o filme já tá lá. Isso é tecnologia dos Jetsons, Clara declarou, séria, o que fez todo mundo rir. Deve ser dos Flintstones. Se bem que época da caverna é com o Ramogi, Gael provocou. Ele que tem 400 anos aqui, não é a mesma coisa. Ramogi resmungou, sem erguer os olhos do que fazia, ajeitando gravetos no fogo, mas havia um leve tom de diversão escondido na voz cansada dele, quase imperceptível. IHH, o Ramogi tem senso de humor, Gael sussurrou, exagerado, cutucando William. Anota a data, Will. Isso é histórico, eu sempre tive senso de humor. Ramogi respondeu, seco, vocês é que nunca prestaram atenção. Isso arrancou uma risada geral, até de Clara, que ainda carregava um resquício de preocupação no rosto desde a manhã. Ei, e você, Clara? Zoely se virou para ela, curiosa, como era assistir TV no seu tempo? Tipo, tinha quantos canais? Uns 10, talvez? Clara pensou um pouco. Ela é da época que a gente ainda tinha que se levantar para poder trocar de canal. Zombou Gael. Nossa. Isso parece um pesadelo, Zoely murmurou, rindo genuinamente. Você não sabe o que é sofrimento até ter que esperar o programa passar de novo porque perdeu o horário. Clara rebateu, com um sorriso nostálgico. Hoje em dia você só apertam o botão e pronto, é basicamente isso. O mundo ficou preguiçoso. Que isso? Clara declarou, balançando a cabeça, fingindo desaprovação, mas o sorriso não saía do rosto dela. Daqui a pouco você está acostumada com esse período medieval que estamos vivendo, disse Gael. Se tirar o momento que a gente está sendo perseguido, acho que posso me acostumar fácil. Clara limpou a migalha de amora do canto da boca e esticou as costas, toda dramática. Olha só. A anciã aqui tá impressionada. Levantou o queixo. Vocês têm fogo que acende sozinho, fruta de graça e ninguém manda rebobinar a fita. Para alguém como eu, isso aqui é luxo. Gael apontou para ela. Viu? Tá se sentindo professora. Clara fez reverência exagerada. Respeitem a experiência, seus jovens. Eu sobrevivi ao bug do milênio e à internet discada. Posso lidar com uns guardas. William riu. Tecnicamente quem sobreviveu ao bug do milênio fomos nós. Você é de antes. O grupo riu. Gael tentou explicar para Zoely o que era um Tamagotchi, e a explicação virou uma bagunça tão grande, cheia de gestos exagerados e comparações que não faziam sentido nenhum, que William acabou tendo que assumir o relato, só para Zoely conseguir entender alguma coisa. Mesmo assim, ela ficou olhando para os dois com uma expressão de quem realmente não tinha certeza se estava sendo enganada ou não. Vocês estão inventando isso. Ela decidiu, por fim, um bichinho virtual que você tinha que alimentar ou ele morria. Em um chaveiro? Isso não existe. Eu nunca vi. Existia. Gael e William gritaram juntos, ofendidos com a descrença dela, o que só fez todo mundo rir mais. Espera. Mas o assunto principal. E a Copa do Mundo? Gael disse, de repente, os olhos acendendo. A gente ganhou? Somos hexa? Hepta? Ei, meu pai falava sobre isto. Não estamos rumo ao penta, interrompeu Clara. Não vou falar sobre isso. Porque não vou estragar a surpresa. Ela cruzou os braços, o queixo erguido, decidida. Rindo com todos, Zoely balançou a cabeça, teimosa. Não posso falar sobre o futuro. É a regra. E regra é regra. Que regra? Você inventou essa regra agora. A gente não tá viajando no tempo, a gente tá preso numa floresta medieval com mago e slime. Gael gesticulou, exasperado, mas o sorriso não saía do rosto dele. Todos riram. Foi um momento leve. Um daqueles momentos que William estava aprendendo, precisavam ser guardados com cuidado, porque não duravam. Foi então que ele ficou sério.
Os olhos fixos no fogo, o resto do grupo ainda rindo de alguma piada de Gael que ele nem escutou direito. Será que minha mãe está me procurando? A pergunta saiu baixinha, quase um sussurro, mas caiu sobre o grupo como uma pedra num lago parado. O riso morreu. Gael parou de sorrir, os olhos indo de William pro fogo. Clara baixou o rosto. Zoe, que não conhecia William direito, que não sabia da mãe dele, ainda assim sentiu o peso da pergunta, e ficou quieta, sem saber onde olhar. Ramogi foi quem quebrou o silêncio, a voz mais mansa do que William esperava. O tempo entre os mundos não segue nenhuma lógica que eu conheça. William ergueu os olhos. Alguém pode voltar minutos depois de sumir. Ramogi continuou, olhando pro fogo também, como se falasse mais para as chamas do que para o grupo. Outro pode voltar décadas depois. Envelhecido, ou não. Outro, talvez nem volte. Mas você disse. Gael interrompeu, franzindo a testa, tentando lembrar, que um ano aqui eram 100 dias lá. Que tudo era mais rápido. Era uma expectativa. Ramogi admitiu, e havia algo desconfortável na própria voz dele, como se aquilo fosse um assunto que preferia não tocar. A vida realmente corre mais rápido aqui. Isso é verdade. Mas não significa que um dia aqui será, exatamente, 3 dias lá. Não é uma conta exata que se faz. Como assim? William perguntou, a voz mais firme agora. Ramogi hesitou, os dedos apertando o cajado com mais força do que o necessário. Houve um integrado, há muito tempo, que ficou aqui por um ano inteiro. Quando finalmente voltou pro mundo dele, fez uma pausa, longa, pesada, voltou numa época anterior ao próprio nascimento. Ninguém disse nada. O fogo estalou, uma faísca subindo e se apagando no ar. Isso é possível? Clara sussurrou. Eu não sei explicar. Ramogi balançou a cabeça, devagar. Nem eu entendo completamente como o tempo se dobra entre os mundos. Só sei que ele não obedece a nós. Nem a ninguém. William sentiu um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com a manhã fria. Sua mãe podia estar esperando ele por um dia. Ou por 50 anos. Ou podia nunca ter tempo de esperar, porque, de algum jeito impossível, ele podia voltar antes mesmo dela saber que ele tinha sumido. Ninguém mais perguntou nada por um bom tempo. Depois de comerem e se divertirem, Ramogi se levantou, batendo o pó da túnica com as mãos. Venham. Ainda temos um dia inteiro. Vamos usá-lo bem. Levou o grupo por entre as árvores, apontando, explicando, com a paciência de quem já tinha feito aquilo antes, muitas vezes, para muita gente. Mostrou uma planta de folhas largas e roxas, avisando que o suco delas, se tocado nos olhos, cegava por dias. Essa aqui, disse, tocando de leve numa folha rendilhada, quase transparente contra a luz, pode ser comida crua. Tem gosto de nada, mas enche a barriga numa emergência. Gosto de nada é bom ou ruim? Gael perguntou, cutucando a folha com desconfiança. É melhor que passar fome, Ramogi respondeu, seco. Mostrou outra, pequena, rasteira, de flores brancas, que dizia ser boa para estancar sangue se mastigada e aplicada direto no corte. Ensinou a reconhecer pegadas na terra macia, diferenciando o peso que poderia ser de algo maior, mais perigoso. Ensinou como pisar sem deixar rastro, o peso distribuído na lateral do pé, não no calcanhar. E por que nunca correr na floresta? Zoe perguntou, tentando equilibrar o próprio peso do jeito que Ramogi tinha mostrado. Porque quem corre, não escuta, Ramogi respondeu, simples, e quem não escuta, pode ter o seu fim selado. Clara, andando logo atrás, ficou quieta por um momento, os olhos fixos no chão, prestando mais atenção do que qualquer um ali. William reparou. Reparou também que, de vez em quando, ela repetia baixinho para si mesma o nome de uma planta, como se estivesse memorizando um mapa. Foi então, no meio da explicação, que Ramogi parou de repente, o cajado erguido diante do grupo, um gesto silencioso para que todos parassem também. Olhem. Apontou para o chão, entre duas raízes grossas. Havia arranhões profundos na casca de uma árvore próxima, altos demais para serem de qualquer animal pequeno. Pegadas antigas, já quase apagadas pela chuva, mas ainda visíveis, largas, com marcas que não pareciam garra nem casco. Galhos quebrados, não cortados, quebrados, como se algo tivesse passado por ali sem se importar com o caminho.
William sentiu o sangue gelar. Já tinha visto marcas parecidas antes, na muralha do castelo, na noite da fuga do calabouço, e depois atrás da primeira cabana. William se aproximou, agachando-se junto às raízes. Tocou a borda de uma das pegadas com a ponta dos dedos. A terra ali estava mais dura, quase cozida, como se algo quente tivesse pressionado o chão por tempo suficiente para mudar sua textura. O que fez isso? William perguntou, a voz baixa. Ramogi encarou as marcas por um longo momento antes de responder. Monstros, isso nem faz sentido, disse Zoele. Faz sim. Ramogi se levantou, apoiando o peso no cajado. Gael abriu a boca para retrucar, mas fechou de novo, sem achar as palavras. Não era a primeira vez que Ramogi conseguia calar ele com uma frase só, e isso sempre o incomodava um pouco. O grupo seguiu, mais perto uns dos outros do que estavam minutos antes, os olhos varrendo as sombras entre as árvores com uma atenção nova. Até Zoele, que ainda mal conseguia diferenciar uma pegada de outra, sentiu o peso daquele silêncio novo. Isso é aquele bicho que vocês me contaram hoje? Clara perguntou baixinho, quase só para William, o da muralha. Que vocês ainda não sabem o que é. Não sei, William admitiu, lembrando das marcas fundas demais para caber numa mão, dos sulcos na pedra que pareciam curvas de asas, ou de garras gigantes, mas acho que sim. Sempre que a gente vê marca esquisita, é do mesmo jeito. Ótimo, ela resmungou. Mais uma coisa para não dormir pensando. Você já tinha coisa suficiente para não dormir pensando? Gael perguntou, tentando arrancar um sorriso dela. Tinha uma lista, Clara respondeu, sem sorrir de volta. Agora tenho uma lista maior. William reparou que Ramogi, à frente, tinha ficado mais tenso desde que encontraram as marcas. Os ombros mais duros, o passo mais rápido, quase impaciente, como se quisesse deixar aquele trecho da floresta o mais rápido possível. Não era medo. O senhor já viu algum monstro de perto? William perguntou, apressando o passo para alcançar Ramogi. O velho não respondeu de imediato. Um monstro. Apenas uma vez, disse, por fim, a voz baixa, há muito tempo. E o que aconteceu? Ramogi parou de andar. Por um segundo, muito breve, os ombros dele pareceram ceder, como se um peso invisível tivesse acabado de aumentar. Perdi todos, disse, simples, e retomou a caminhada antes que William pudesse perguntar mais. Foi o mesmo monstro que fez estas marcas na floresta? Perguntou Gael. Os daqui, da floresta, não foi um monstro. Ramogi respondeu, sério, curto, e rápido demais. A palavra caiu seca. Todo mundo parou de respirar. Como assim, não é? Perguntou Gael, novamente. Ramogi não olhou. Não precisava. O da muralha, disse, devagar, foi um monstro. Mas o da floresta aqui, não. Gael sentiu o frio subir pela espinha. Se não é monstro, então o que é? Clara perguntou. Mais firme que queria. Não importa. Como não importa? William deu um passo. Se você sabe o que deixou isso. Meio que deve contar para a gente o que, voltar, Ramogi cortou. Olhou para cada um. Olho duro, sem espaço. Vamos voltar para o acampamento. Pelo mesmo caminho que viemos. Agora. Mas Ramogi, Gael tentou. Agora, repetiu. Não gritou. Não precisou. O silêncio da floresta ficou maior. Até os grilos calaram. William engoliu seco. Guardou a pergunta. Clara puxou Zoele pela mão. E voltaram. Em fila. Olhando para trás a cada 3 passos. Com a certeza de que Ramogi sabia. E a certeza de que não ia contar. De volta ao acampamento, o sol já batia mais alto, quase no meio do céu. Ramogi arrastou um baú de madeira, velho, que estava escondido sob folhas secas perto de uma das pedras, para perto da fogueira, e tirou de dentro um conjunto de armas simples. Espadas, longas e curtas, de madeira. Um escudo redondo, de madeira reforçada com metal. Um arco de galho torto, com uma corda esticada, e um punhado de flechas. 2 machadinhas pequenas, uma lança comprida, com a ponta de madeira oca. Colocou tudo sobre um pano estendido no chão, e não distribuiu nada. Experimentem. Foi tudo que disse. William foi o primeiro, se aproximando do escudo. Levantou com as 2 mãos, e quase caiu para trás, surpreso com o peso. Isso é muito mais pesado do que parece nos filmes, resmungou, ajustando o peso contra o antebraço.
Filmes? Ramogi repetiu, sem entender. Deixa pra lá, William suspirou. Gael pegou 2 espadas de uma vez, uma em cada mão, girando os pulsos com um sorriso confiante. Olha só, 2 de uma vez. Devolva uma. Ramogi interrompeu, sem levantar os olhos do que fazia. Primeiro aprenda uma. Gael bufou, mas obedeceu, largando uma das espadas de volta no pano com um baque seco. Você tá tirando toda a diversão disso, sabia? Resmungou, testando o peso da espada que sobrou, girando o pulso, quase acertando a própria canela no processo. Imagina se fosse de verdade, Zoele comentou, sem dó nenhuma. Clara ficou parada, observando de longe, os braços cruzados. Você não vai tentar? Zoele perguntou. Depois, Clara respondeu, vaga. Ramogi chamou Gael e William para perto, pegando o próprio cajado como se fosse arma. Ataquem. Os dois se entreolharam, hesitantes, mas avançaram, um de cada vez. Não durou nada. Ramogi desviava com facilidade, o cajado batendo de leve no pulso de Gael, fazendo a espada quase cair, ou tocando o ombro de William antes que ele conseguisse levantar o escudo a tempo. Desajeitados. Ataquem de novo, Ramogi comentou, sem maldade, apenas constatando. Gael rangeu os dentes, girou a espada na mão, sentindo o peso errado. Avançou de novo, mais rápido. Miragem de golpe na direita, mudou para a esquerda no último segundo. Toque! O cajado bateu no cotovelo dele. Seco! A espada despencou na terra. Injusto. O senhor está com alguma magia de prever o movimento, constatou, Gael, sem ter certeza nas palavras. Não estou. O teu ombro grita antes da lâmina, Ramogi disse. William tentou aproveitar. Correu baixo, escudo na frente, pensando em empurrar. Ramogi só deu meio passo pro lado. Deixou o garoto passar direto, e cutucou a base da coluna dele com a ponta do cajado. De leve, William tropeçou, caiu de joelho. E você? Ramogi olhou para ele, carrega o escudo como se fosse parede. Clara cruzou os braços, mas não escondeu o sorriso. Zoele assistia tudo com os olhos arregalados, abraçada no chale. Gael pegou a espada do chão. A mão tremia, de novo. Ramogi assentiu. Juntos, dessa vez, bateu o cajado no chão. E parem de me atacar como se eu fosse espantalho. Eu revido. William levantou, cuspindo terra. Encostou o ombro bom no de Gael. No 3, sussurrou. Ramogi ouviu. Não se mexeu. Gael murmurou. O fogo estalou. 2. William ajustou o pé. O vento parou. 3. Os dois foram. Peso mal distribuído. Equilíbrio errado. Vocês pensam demais antes de mover o corpo, disse Ramogi, desviando do ataque, e tocando o joelho de William contra o de Gael. Os dois, que pensaram em atacar juntos, caem. William, ofegante, apoiou as mãos nos joelhos. Vamos de novo. Tentaram outra vez, e outra. Na 9ª tentativa, William avançou rápido demais, o peso do escudo o desequilibrando, e acabou tropeçando nos próprios pés. Caiu de bruços na terra, o escudo escapando da mão e rolando alguns metros antes de parar contra uma pedra. Isso conta como ataque bem-sucedido? Perguntou, a boca cheia de terra, sem se mexer do chão. Conta como uma queda. Ramogi respondeu, sem qualquer traço de humor na voz, mas William jurou ter visto o canto da boca do velho tremer, quase um sorriso contido. Gael riu tanto que teve que se apoiar na própria espada, cravada na terra, para não cair também. Cara, isso foi. Não conseguiu terminar a frase, rindo demais. Cala a boca e me ajuda a levantar. William resmungou, estendendo a mão. Gael o puxou para cima, ainda rindo, e no processo quase derrubou os dois de novo, os pés escorregando na terra solta. Na 11ª tentativa foi a vez de Gael errar feio. Avançou com a espada erguida demais, deixando o corpo inteiro exposto, e Ramogi aproveitou para encostar a ponta do cajado bem no meio do peito dele, um toque suave, quase gentil, mas que carregava a mensagem clara de que não estava protegido. De novo. Vocês devem aprender a se proteger, exclamou Ramogi. Gael olhou para baixo, para o cajado encostado no peito, depois para Ramogi, e jogou a espada no chão, as mãos na cintura, respirando fundo. Tá bom, tá bom. Eu entendi. Eu sou péssimo nisso.
Você não é péssimo, Ramogi corrigiu, apoiando o cajado no ombro. Você é iniciante. São coisas diferentes. Parece a mesma coisa quando eu tô morto na fantasia do Senhor. Você não caiu no chão nenhuma vez. Foi questão de tempo. Gael se abaixou para pegar a espada de novo, esfregando o peito onde o cajado tinha tocado. E olha que isso nem doeu de verdade. Imagina se fosse uma espada de verdade. Se fosse uma espada de verdade, você não estaria aqui reclamando, Ramogi respondeu, seco. Isso calou Gael por um segundo, o riso sumindo do rosto dele. William reparou. Reparou também que, depois daquilo, os dois treinaram com mais cuidado, mais atenção, o peso da brincadeira dando lugar a algo mais sério, ainda que nenhum dos dois dissesse isso em voz alta. Enquanto isso, Zoe se aproximou do arco, mais por curiosidade do que por vontade real de aprender. Pegou uma flecha, encaixou do jeito que tinha visto em algum filme, esticou a corda sem muita convicção, e soltou. A flecha voou torta, cortando o ar, e acertou, por puro acaso, o tronco de uma árvore próximo onde Ramogi, Gael e William estavam. Foi possível escutar um som seco. Zoe arregalou os olhos, olhando para o próprio braço, e disfarçando o erro. Está querendo nos matar? Perguntou Gael, incrédulo. Ramogi, ainda treinando com William e Gael, olhou de canto de olho. Não comentou nada. Faz de novo que eu quero ver. Gael gritou, animado, esquecendo por um segundo a própria frustração com a espada. Agora eu vou estar mais preparado. Gael pega o ombro de William, e o coloca à sua frente. Ele tem escudo. Pode atirar. William travou no lugar. Oi? Virou a cabeça, com o corpo torto. Por que eu? Confia. Gael bateu no escudo dele. É de madeira boa. Eu acho. Você acha? William tentou sair, mas Gael segurou firme. Ramogi, fala alguma coisa. Ramogi desviou de um golpe torto do Gael com o cajado, sem nem olhar para os dois. Clara, caindo na gargalhada, ajudou a amiga a pegar uma flecha do chão, a jogando para Zoe. Toma, disse, se divertindo, campeã. Zoe pegou a flecha. As mãos tremiam, vermelha até a orelha. Eu não miro bem, avisou. Relaxa. Gael abriu os braços atrás do William. Está tudo sob controle. Ramogi bateu com o cajado no chão, aguardando a flecha a ser lançada. William suspirou. Levantou o escudo, tampando o rosto todo. Zoe mordeu o lábio para não rir. Encaixou a flecha de novo. Puxou. Fechou um olho e, no 3, Gael comandou, ainda atrás do William, 1. Clara tampou a boca. 2. Ramogi bateu o cajado no chão, como se quisesse que aquele momento se apressasse. 3. Zoe soltou. A segunda flecha nem chegou perto da árvore, cravando na terra a 1 metro de distância. Ok. Tenta de novo, disse Clara, entregando uma outra flecha. Obrigada, mas acho que não quero mais, brincou Zoe. A primeira foi sorte mesmo, admitiu, envergonhada, enquanto Gael ria sem parar atrás dela. Está tudo bem. A gente nem sempre leva jeito para fazer algo de primeira. Zoe, por fim, deu 3 passos e largou o arco, o colocando novamente no pano que estava sobre o chão. Pegou uma das espadas, testando o peso na mão. Girou o pulso uma vez, sem jeito. Largou de novo. Não gosto, disse, simples. Talvez depois. Quem sabe, completou, enquanto olhava para a espada de madeira. Eu também não gosto. Prefiro ficar aqui. Mas qualquer coisa, podem me pedir. Clara permaneceu sentada, rindo do treinamento. Eu não quero ser da linha de frente, caso aconteça alguma coisa. Ramogi olhou, e não disse nada. Mesmo estando a alguns metros de distância. Mas notou, sem dizer nada, o jeito como ela tinha passado a última meia hora observando cada movimento do grupo, cada erro, cada acerto, mais do que participando. Notou como ela tinha os olhos fixos no ângulo do cajado dele quando bloqueava, como se estivesse guardando aquilo em algum lugar da memória para usar depois, de um jeito que nem ela mesma sabia explicar ainda. Ela via mais do que lutava. Guardou essa informação para si, do jeito que guardava tudo que parecia importante demais para falar em voz alta.